O fundo RECT11 anunciou que vai reduzir a sua distribuição de dividendos, dos atuais 54 centavos por cota para 40 centavos por cota. Isso gerou uma movimentação nas cotações enorme. Afinal de contas, é uma redução de mais de 25% do rendimento, do dividendo, do dinheiro que cai no bolso do cotista. Mas por que exatamente isso está acontecendo? Vem comigo que eu explico. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai olhar o REC Renda Imobiliária, o RECT 11, que na última segunda-feira, dia 29, soltou então esse fato relevante que gerou 1000 dúvidas, 1000 perguntas. Então, nossa ideia é mostrar um pouco exatamente por que as cotações caíram, exatamente de onde veio toda essa operação, se essa realmente era a melhor alternativa que o gestor tinha, se tinha outra possibilidade, quais eram as vantagens, desvantagens. Então a gente vai aqui explicar um pouco melhor o contexto do imóvel Barra da Tijuca, que é o imóvel que está envolvido nesse CRI, nesse fato relevante, tentar destrinchar um pouco melhor esse fato relevante em si, porque na minha concepção, apesar de estar, claro, tecnicamente muito correto, ele não é muito didático, então aqui a gente vai tentar digerir um pouco, olhar ele ponto a ponto, entender um pouco melhor exatamente o que está escrito nesse fato relevante e discutir um pouco melhor sobre essa alavancagem, tratar algumas dúvidas que eu sei que está na cabeça de muita gente. Tá? Então, vamos começar entendendo primeiro o quanto essas cotações caíram, o que efetivamente aconteceu com as cotações depois dessa notícia. Esse fato relevante ele saiu no dia 29 à noite, segunda-feira à noite, já com o mercado fechado. E aí, se a gente olhar as cotações, a gente vai ver aqui que as cotações tinham fechado no dia 29, então, a 57 cravado, já abriu com 52, ou seja, já caiu aí 7% aproximadamente, mas na verdade, se a gente, já na primeira hora, já tinha caído mais de 13%, né? Chegou a bater 13,84 de perda lá nos 49,11. Depois até recuperou um pouquinho, fechou ali com só menos 11, né? Recuperou um pouco e no dia 31 ainda foi até mais para baixo, então chegou a acumular aqui uma perda de quase 15%, 14,81%. Claro, isso chama atenção no mercado, mesmo às vezes quem não é cotista, quem às vezes não acompanhou, não viu o fato relevante quando saiu, claro, quando olhou no home broker ele viu ali a sua cota caindo 10, 12, 13, 15%, obviamente foi dar uma olhada e esbarrou com o fato relevante. Esse fato relevante se refere a uma renegociação, digamos assim, um reperfilamento, um rearranjo de um CRI relativo ao imóvel Barra da Tijuca. Que imóvel é esse? Esse imóvel, na verdade, ele foi adquirido pelo fundo lá em 2019, foi o primeiro imóvel que o fundo adquiriu, certo? No comecinho ele primeiro adquiriu 70% do imóvel com dinheiro da primeira emissão e ainda em 2019 ele adquiriu os outros 30% com dinheiro da segunda emissão. Então já em 2019 ele já fechou o ano já com 100% desse imóvel, além de ter adquirido também mais imóveis, etc. Mas hoje aqui a gente vai concentrar no imóvel Barra da Tijuca. Tá? Esse imóvel, como o próprio nome diz, fica no bairro da Barra da Tijuca. Para quem conhece um pouco mais do Rio, fica ali próximo ao Via Parque, entre o Via Parque e o Barra Shopping. Tá ali bem próximo ao aeroporto de Jacarepaguá, que agora tem cada vez mais voos para São Paulo, saindo direto dali, ele está bem pertinho do aeroporto de Jacarepaguá. Ele era ocupado 100% pela Vivo, né, que é do grupo da Telefônica, a empresa de celular, de telefonia, etc. Esse imóvel ele foi construído para a Vivo, não pelo fundo. O fundo entrou nessa operação bem depois, já em 2019, mas esse imóvel foi construído lá atrás para a Vivo, era um build to suit, era um contrato atípico com vencimento até 2021. E o fundo compra então esse imóvel com esse contrato atípico em 2019. Esse imóvel ainda, claro,
Ele era o único do fundo bem no comecinho, mas ele ainda é um imóvel mais significativo. Se a gente olhar o relatório, vou trocar aqui para o relatório gerencial do fundo. Esse aqui é o último relatório, o link vai estar aqui embaixo para quem quiser olhar, etc. Se a gente der um zoom aqui nesse gráfico, a gente vai ver que hoje ele responde por 25% da renda da ABL, do fundo, praticamente empatado com o primeiro. Ele é o segundo, mas o primeiro também está com 28%, então se somar eles dois já dá mais de 50%, se a gente ainda botar o Evolution Corporate, né, que é o terceiro maior, só eles três juntos já dá aí 70%, né, da ABL total do fundo. E o fundo ele tem CRIs atrelados aos dois maiores, tanto ao Barra da Tijuca quanto ao Canopus. Tá? E o fundo, então, tem essa operação, tem a alavancagem. Essa alavancagem ela existe desde quando o fundo adquiriu esse imóvel, não é uma alavancagem que veio depois, isso era parte da operação como um todo. Na verdade, quando o fundo começou, inclusive, ele tinha 50% de alavancagem, falando ali em números redondos, né? O patrimônio dele era 116 milhões, mas esse imóvel foi comprado por 250 aproximadamente, então quer dizer, basicamente, ele adquiriu metade com dinheiro próprio da emissão e a outra metade já foi com o CRI. Esse CRI, inclusive, já passou por renegociação, né? Já teve algumas mudanças, mas agora, na segunda-feira, houve uma nova renegociação que gerou esse fato relevante aqui. Esse fato relevante, então, divulgado na segunda-feira, dia 29, diz que houve, então, a aprovação por parte dos crisistas, daqueles que detêm o CRI, né, os investidores do CRI, eles aprovaram, então, uma mudança no cronograma de pagamento. Houve uma renegociação, o que é bastante normal dentro do mercado de CRIs, não é algo, não é nenhuma novidade em si. Mas os pontos em si dessa renegociação é que são os importantes. Então, em primeiro lugar, uma amortização extraordinária de 7 milhões e 600 mil reais. Então, o fundo pagou 7,6 milhões e aqui é dito que com recursos do fundo que já se encontram depositados no fundo de amortização junto à seguradora. Aqui eu já quero chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: muita gente está falando que esse recurso era fundos de reserva dos CRIs, né? Porque, na verdade, quando a gente fala o CRI, na verdade, são três séries separadas. Então, a gente fala o CRI, na verdade, são três CRIs. Mas, como eles todos meio correm juntos, a gente acaba meio olhando como uma coisa só. Então, tem gente interpretando isso como querendo dizer, não, o CRI ele já foi criado tendo um fundo de reserva, o que também é normal que um CRI tenha um fundo de reserva. Só você olhar o relatório de qualquer fundo de CRI, você vai ver isso. Então, está sendo usado esse dinheiro para amortizar essa dívida. Não é a minha interpretação. Aqui eu tenho que falar de interpretação, claro, porque a informação ela não está completa. De onde veio realmente esse recurso? E por que não é a minha interpretação? Porque eu peguei os documentos, eu peguei o termo de securitização dos três CRIs e, na verdade, somando os três fundos de reserva, não dá nem metade disso. Tá? Então, não acredito, não enxergo que isso tenha vindo do fundo de reserva que os CRIs têm. De onde eu imagino que isso tenha vindo? Se a gente olhar o relatório gerencial, a gente vai ver que o fundo ele tem um CRI, que ele comprou um CRI. Vou jogar aqui o relatório gerencial. Ele tem um CRI de quase 8 milhões, 7 milhões e 900 em caixa. Tá? Isso ele tem, isso está no relatório, é um patrimônio do fundo. Esse CRI, o fundo ele comprou lá atrás, no momento em que o IPCA estava muito alto, essas dívidas são atreladas ao IPCA. Por regra geral, o fundo, para poder quitar antecipadamente, ele precisa pagar uma multa, certo? Se o fundo quiser pagar antecipadamente o CRI, por regra geral, ele tem que pagar uma multa. Então, na época, para não ter que pagar essa multa,
que ele fez? Ele pegou o caixa e aplicou comprando um CRI, que também seria atrelado ao IPCA. Então, era para contrabalançar o aumento de despesa financeira que o fundo estava tendo com esse CRI, tendo algo que, se o IPCA subisse e aumentasse meu custo de juros, eu tenho isso aqui que vai aumentar a minha receita de juros do CRI que eu comprei. Se o IPCA cair, os dois também caem. Então era para um neutralizar, ainda que parcialmente ou totalmente, etc., um neutralizar o outro, que a gente chama no jargão do mercado de hedge, onde você tem duas posições em que uma anula a outra. Então, aqui seria um hedge do IPCA. Então o fundo tinha isso no seu patrimônio. Então, eu imagino que no processo de negociação, ou o fundo está entregando esse CRI para quitar a dívida, ou pelo menos ele arrumou alguém que compre dele e ele está usando esse dinheiro para amortizar a dívida. Aqui no caso, como está dentro de um contexto de renegociação, sem nenhuma multa por pré-pagamento, que é como se chama multa quando o fundo antecipa, né? Quando o devedor antecipa o pagamento de um CRI, é muito comum que tenha uma multa, principalmente nos primeiros meses ou anos do CRI, é comum que tenha no contrato essa multa. Então, não diz de onde vem o recurso, mas essa é a minha interpretação, até porque os números batem bem próximo, né, um do outro. Segundo item, o fundo então fica dispensado da obrigação de realizar os depósitos trimestrais que estavam previstos para julho e setembro, agora de 2023. Como consequência, fica cancelada a amortização extraordinária prevista para setembro. Isso já era parte de uma renegociação anterior que o fundo tinha feito. Então ele tinha esse compromisso de amortizar, fazer amortizações trimestrais. Com essa tacada, isso se cancela. Na verdade, é como se o fundo tivesse... Quer dizer, estou pagando isso aqui para ficar livre do pagamento lá da frente. E também o fundo fica livre, então, né, nos próximos 12 meses, de pagar a amortização. Certo? Esse é o ponto 3 do fato relevante. Então, o fundo pagou 7 milhões e 600, com isso ele não precisa pagar a amortização de setembro e ainda não precisa pagar as outras amortizações dos próximos 12 meses. Item 4. O fundo realizará um pagamento pontual de juros e atualização monetária no valor de 3,9 milhões, quase 4 milhões, agora ainda em junho de 2023. De novo, não tem aqui de onde veio esse dinheiro, de onde veio esse valor. Mas, olhando o relatório, a gente consegue puxar uma conta. Se a gente olhar aqui no relatório, a gente vai ver que o fundo tem um resultado de reserva, uma reserva de lucros, que não foi distribuído, claro, está na reserva, de 25 centavos, 25 quebradinhos por cota. Então o fundo tem isso em reserva de resultados. De onde veio isso? Veio de lucros passados, aluguéis recebidos, multas, etc. Da operação normal do fundo, que não foi distribuído no passado, porque o fundo pode não distribuir a totalidade, ele só precisa distribuir 95%. Então ele tinha esse resultadinho guardado. Se a gente pegar os 25 centavos por cota e multiplicar pelos 8 milhões e meio de cotas, a gente chega ali a 2 milhões e 100. Então já teria ali uma justificativa de mais da metade do valor de onde que está vindo esse dinheiro de juros. E se a gente ainda voltar no fato relevante, a gente vai ter que o fundo realizará pagamentos mensais de juros e atualização monetária no valor de R$ 1.300.000 durante o período de 12 meses da carência de amortização. Esse valor será atualizado pelo IPCA e a partir do primeiro pagamento que será realizado em julho de 2023. Então, de onde que eu acho que está vindo então os 3 milhões e 900 desse pagamento grande? Seria então desses 2.100, 2.200 da reserva de resultado e mais 1.300.000 do dinheiro normal do fundo, da receita normal do fundo. Então, na verdade, esse 3.900 seria, na verdade, 2 e pouquinho mais 1.300, que ainda acontecerão mais 12 parcelas. Então, ele está pegando, então, 1.300.000 do resultado normal
do fundo. E aí vem o ponto importante, claro que tudo é importante, mas o ponto mais destacado, que chamou mais a atenção do mercado. Que os pagamentos mencionados no item 4 e 5, que é o 3.900 e o 1.300.000, serão caracterizados como despesa financeira caixa e, portanto, reduzirão o resultado caixa mensal do fundo. Estima-se que o novo patamar fique em torno de 40 centavos por cota a partir de maio de 23. Ou seja, reduz dos atuais 54 que o fundo tem pago para 40 centavos. E a conta bate. A conta bate, porque se a gente pegar 1.300.000 que o fundo vai passar a pagar todo mês de juros, e a gente reduzir, né, a gente dividir isso pelo 8,5 milhões de cotas que o fundo tem aproximadamente, dá 15 centavos. 14, 15 centavos. Então é exatamente a diferença do que o fundo tinha. Na prática, do ponto de vista estritamente financeiro, o fundo tinha um pagamento de amortização a fazer, ele dá isso numa tacada só e troca isso pelo pagamento de juros. Basicamente, é isso que o fundo fez. Tá? E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se alguém me explicasse tudo isso, levantasse essas hipóteses, eu já teria dado um like no vídeo. Não sei quanto a vocês. Para quem ainda não deu like, só clicar aqui embaixo. Ajuda bastante aqui o canal, tá? Ajuda de verdade. Então, quem ainda não deu like, eu já teria dado. Bom, brincadeiras à parte, eu quero comentar aqui sobre uma entrevista que o Moise deu. Claro que por questão de direito autoral, etc., eu não posso mostrar o vídeo aqui. Foi uma entrevista que ele deu para a Infomoney na própria terça-feira, né, uma entrevista que ele deu para o Wellington Carvalho, da Infomoney, numa live sobre os 30 anos da lei dos fundos imobiliários. E, claro, o Moise, ele está nesse mercado praticamente desde o comecinho, né, dos primeiros fundos imobiliários da Bolsa. Quase todos têm a estruturação ali, tem o dedo do Moise de alguma forma. Então, obviamente, ele não tinha como se furtar e ele fez alguns comentários. Vou deixar o link aqui embaixo também, é claro. Mas eu quero destacar alguns pontos que ele comentou. Ele comenta que a alavancagem do fundo é relativamente baixa, é em torno de 20%, o que é verdade. O fundo hoje tem um total de ativos de 1 bilhão, arredondando ali os números, e ele tem um saldo devedor ali nos CRIs dos dois imóveis de 200 milhões, então é uma alavancagem relativamente baixa. Tem fundo com alavancagem menor, tem fundo com alavancagem maior, isso é fato. Ele comenta um pouco do histórico do fundo, que o fundo em 2020, com a pandemia, naturalmente, o fundo sofreu bastante, porque ele teve muita devolução. É um fundo de escritório. Teve muita devolução. Isso também, claro, ele não comenta, mas deve ter favorecido com que a Vivo, no final do contrato, devolvesse áreas desse imóvel Barra da Tijuca, que hoje o fundo botou outros inquilinos, mas o vencimento do contrato era março de 21, então a Vivo permaneceu em algumas áreas, mas devolveu outras. Também, claro, muito inquilino negociando para ter desconto, a inflação estava alta e o fundo teve que renegociar. Tudo isso foram os argumentos que ele coloca no vídeo. E ele fala muito rapidamente, e aqui eu vou destacar um pouco melhor, que a amortização da dívida, o fundo ele tem que pagar, né, pela regra, da forma como a contabilidade de um FII é estruturada, tem que ser paga ou fazendo uma nova emissão, ou com algum dinheiro em caixa, por exemplo, da venda de um imóvel. E o fundo tentou fazer uma emissão ano passado, o que é verdade, mas o mercado não entrou, certo? O fundo o fundo teve dificuldade para captar. O mercado foi resistente a fazer uma emissão, até porque hoje o fundo negocia a um preço muito abaixo do seu valor de mercado, do seu valor patrimonial, é praticamente metade. Né? O valor patrimonial é 92, se eu não me engano, e ele está negociado a 50.
Então, seria naturalmente muito difícil fazer uma emissão agora, principalmente depois dessa emissão recente com dificuldades. E ele até comenta que poderia vender imóveis, mas ele não está conseguindo vender a um preço que faça sentido para a equipe de gestão, para a equipe da REC. Então, em resumo, o que ele fala é o seguinte: é o que deu para fazer. Com a situação hoje como está o fundo, a dificuldade de fazer uma emissão, a dificuldade de vender o imóvel, é isso que deu para fazer. Foi a melhor opção. Foi fazer isso, sangrar um pouco da distribuição de dividendos mensal, para que o fundo possa honrar e continuar pagando e nesse novo formato da dívida, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser. Eu já vou até deixar no ponto certinho ali da pergunta. A live é bem maior, tem a participação da Anitta da Rio Bravo, etc. Uma live que não era sobre isso que o Wellington estava fazendo, da Infomoney, mas, naturalmente, com o Moise na mesa, não tinha como não perguntar. Então, o Moise deu ali uma resposta mais rápida, e aí eu estou destrinchando aqui um pouquinho melhor, mas vale a pena ver porque tem alguns pontos que ele comenta que são bem legais de escutar. E aí, claro, as pessoas naturalmente começam a levantar perguntas, a levantar ideias. Vocês me mandaram lá pelo Instagram, etc. Então, vou comentar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, com o fundo diminuindo a distribuição de rendimentos, na verdade, ele está indo para o menor patamar da sua história. Perde só para um mesinho lá em julho de 2019, vou até pegar aqui minhas anotações, que num mês o fundo distribuiu menos do que 40 centavos. Mas ali foi no comecinho, foi a segunda distribuição de rendimentos do fundo. Todo fundo no começo, a distribuição de rendimentos é meio bagunçada mesmo. Mas depois que o fundo minimamente estabilizou, ele nunca chegou a 40 centavos, ele sempre distribuiu mais do que isso. Às vezes bem mais do que isso. Então, muita gente pergunta assim, putz, com o fundo distribuindo tão pouco, será que a gestão vai reduzir a taxa de gestão? Será que a REC vai abrir mão de parte da sua receita, como nós já vimos outros gestores fazendo? A gente já viu isso. O gestor abrindo mão da sua taxa de gestão, parte dela ou totalmente, no momento em que o fundo estava numa situação mais complicada, distribuindo menos ou com algum problema mais grave acontecendo. Minha opinião, não faz parte do histórico da REC fazer isso. A REC nunca fez isso. Pode ser que ela comece a fazer? Pode ser que ela comece, mas ela nunca fez isso. No HELG, que é o Fundo de Logística, recentemente o que a REC fez foi uma postergação. Ela abriu mão de receber agora a sua taxa de gestão para receber lá na frente. Então, não é que ela abriu mão, não me pague esse mês, não me pague a taxa de gestão desse mês, neste mês, para receber esse valor não pago num momento futuro. Pode ser que faça o mesmo com o RECT? Pode ser que sim. Se fizer, eu entendo que é um ato de boa vontade, um ato de demonstrar um alinhamento de interesse. Não tem essa obrigação, mas é uma... eu acho que seria um bom sinal se a REC fizesse. Algumas pessoas também comentaram se isso não foi feito para aumentar a taxa de gestão, certo? Sobre o argumento de que, se a gente olhar aqui no fato relevante mesmo, ressalta-se que com as alterações elencadas acima, o fluxo de caixa do fundo ficará mais saudável, não havendo necessidade de realizar a captação de recursos neste ano. É verdade, porque o fundo não tem parcela de capital para poder pagar dessa operação, né? Não tem parcela de amortização para pagar. Então, o que tem para pagar é juros. Juros você paga com a renda do aluguel mesmo. Destaca-se ainda que com a amortização extraordinária mencionada no item 1, que é aqueles 7 milhões e 600, o passivo do fundo referente à aquisição a prazo do edifício Barra da Tijuca será reduzido em aproximadamente 6%. Então, o que ele está mostrando, na verdade, vai reduzir o passivo do fundo. Sim, vai reduzir o passivo do fundo em 7 milhões. 7 milhões e 600. E aí as pessoas falaram, será que o fundo
Será que a gestão fez isso porque isso vai impactar favoravelmente a sua taxa de gestão? O impacto é mínimo. Tá, gente? A gente está falando de um fundo com um PL de quase 800 milhões, um patrimônio líquido de quase 800 milhões. Tá? Então, vamos botar isso em números, vamos botar isso em números reais? Tá lá no regulamento do fundo, lá no artigo 14, quem quiser eu vou deixar o link do regulamento aqui embaixo, tá lá no artigo 14, que a taxa de consultoria, né, porque formalmente a REC não é a gestora, ela é consultora. Formalmente tem algumas diferenças, na prática muito pequenas. Então, a taxa de gestão, na verdade, é a taxa de consultoria, esse é o nome correto. Ela é de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo, 1% ao ano. Hoje, o PL do fundo é de 792 milhões, quase 800. Então, se a gente olhar a taxa de gestão, né, a taxa de consultoria que o fundo paga para a REC, é de 7 milhões e 900 mil por ano, 8 milhões por ano, arredondando. Se a gente dividir por mês, dá 660 mil por mês. É isso que o fundo paga hoje para a REC como taxa de consultoria, como taxa de gestão. Então, o fundo paga 660 mil. Se o fundo abater 7 milhões e 600 mil do passivo, aumenta o PL, né? Ele vai chegar ali, vai triscar ali nos 800 redondo. Então, na verdade, vai aumentar em 6 mil por mês. 6 mil? 6.500 reais por mês. Então, vai sair de 660 para 665 mil. Então, muda só 1%. Claro que, naturalmente, vai ter gente comentando aqui embaixo que mas 660 mil é muito para pagar por mês. Eu entendo a queixa, principalmente no momento em que o fundo está anunciando que vai diminuir em 20%, 25% o rendimento. Mas, é claro, a gente também precisa destacar que essa amortização em si não muda praticamente nada, vai mudar 1% o que o fundo paga de taxa de gestão de 660 mil para 666 mil. Então, não muda muita coisa. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse fato relevante? Esse vídeo aqui explicou um pouco melhor, eu imagino que vão ter dúvidas. Se tiver, coloque aqui nos comentários, a gente vai tentar tirar essas dúvidas. Espero que a gestão traga um relatório explicando um pouco melhor, sanando exatamente essas fontes de recursos. Espero mesmo, gostaria muito que o próximo relatório viesse melhor abordado, já que o fato relevante não veio. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre sendo informado dos próximos vídeos. Se você acha que mais alguém pode curtir esse vídeo, pode se interessar pela pauta, não esqueça de compartilhar. E para você seguir a sua maratona aí sobre fundos imobiliários, vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado para você seguir com seus estudos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!